Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Tá começando mais uma EBD Kids. Então, já vamos fechar nossos olhinhos pra gente falar com Deus e depois dar início pra nossa historinha de hoje. Beleza, pessoal? Vamos lá? Senhor Deus, meu Pai, muito obrigada por mais uma aulinha que está começando. Que o Senhor venha conduzir essa aula. Abençoe essa aula, abençoa cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Em nome de Jesus é o que te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém, pessoal? Bom, antes da gente contar a história de hoje, eu queria fazer 3 perguntinhas para vocês. E a primeira pergunta é assim: vocês são pessoas corajosas? Sabe aquela pessoa que tem muita coragem, que às vezes tem que fazer algo muito difícil e complicado? E as pessoas que estão em volta dela falam assim: ah, desiste, você não vai conseguir não. Mas mesmo assim a pessoa vai lá e faz. Quem é assim? Eu confesso para vocês que eu tenho um pouquinho de medo, né? Mas não pode ter medo não. E a segunda pergunta é: vocês são pessoas obedientes? Sabe quando a mãe pede para lavar a louça? Aí vocês pensam, ai, que coisa chata. Mas mesmo assim, vocês botam um sorriso na cara e vai lavar a louça, né? A mãe pede para arrumar o quarto. Aí faz o quê? Bota um sorriso na cara e vai arrumar o quarto. Vocês são assim? Tem que ser, né? E a terceira pergunta é o seguinte: vocês são pessoas pacientes? Ou seja, que sabem esperar o tempo certo, a hora certa das coisas? Por exemplo, sabe quando vocês querem mexer no celular? E aí a mãe de vocês falam assim: não, só vai mexer no celular daqui a 1 hora. Aí, gente, não passa nem 10 minutos, vocês já estão lá. Mãe, posso mexer no celular? A mãe fala: não. Aí passa 5 minutos. Mãe, posso mexer no celular? Nem espera dar o tempo, né? Já fica querendo logo mexer no celular, né? Ou seja, não é paciente se for assim. E a gente não pode ser assim, né? É muito difícil ser corajoso, ser paciente, ser obediente, não é? Mas hoje a gente vai falar sobre um homem chamado Noé. E esse homem, ele tinha essas 3 qualidades. Ele era paciente, ele era obediente, ele era corajoso. Quem aqui já ouviu falar de Noé, hein? Vocês lembram de uma historinha que tá na Bíblia, que se chama A Arca de Noé? Então, é essa história que a gente vai falar sobre hoje. Vamos começar nossa história? Nossa historinha, ela tá em Gênesis, do capítulo 6 até o capítulo 9. Ou seja, é bastante coisa, né? E na Bíblia fala que naquela época as pessoas, elas estavam muito rebeldes, muito mentirosas, faziam coisas muito erradas, eram pessoas que não queriam mais saber de Deus, pessoas más. E Deus, ele ficou muito chateado com isso. Aí Deus pensou o seguinte: ah, eu vou castigar esse povo. Eu vou mandar um dilúvio para acabar com todas as pessoas e todas as coisas que estão nessa terra. Dilúvio, gente, é aquela chuva muito forte, sabe? Que não é aquela chuvinha que, encheu minha casa. Não, é aquela chuva que destrói a casa, destrói prédio, destrói tudo. Ninguém aqui já passou por um dilúvio, porque se tivesse passado, vocês já estariam tudo morto, né? E aí Deus resolveu mandar esse dilúvio para castigar aquelas pessoas que eram muito ruins. Só que, no meio de tanta maldade, Deus, ele viu que Noé era um homem bom, ele era um homem obediente, um homem que servia verdadeiramente a Deus. E aí Deus pensou assim: ah, não, eu preciso salvar o Noé.
Noé, ele não pode morrer nesse dilúvio, não. Aqui que Deus fez? Deus chamou Noé e falou assim: ó, Noé, eu tô muito bravo com essas pessoas que não querem saber de mim, só estão fazendo coisa errada. Então, eu vou mandar um dilúvio que vai acabar com todas as pessoas. Mas eu quero proteger você. Então, eu quero que você construa um barco bem grande, ou seja, uma arca, para que quando esse dilúvio começar, você e a sua família entrem nessa arca para que vocês sejam todos salvos. A família de Noé era quem? Era a esposa de Noé, eram os 3 filhinhos de Noé, filhinhos não, né? Já eram mais velhos, né? Ó, 3 filhinhos, filhos, o Sem, o Cã e o Jafé. E também as 3 esposas dos filhos dele, né? Aqui. E aí, Deus falou isso para Noé, né? Para Noé construir essa arca. E aí, Deus também passou as medidas certinho dessa arca. Porque assim, a arca não era só tipo um barco, não. Era um barco bem grande. Nesse barco tinha que caber muita comida. Tinha que caber a família de Noé. E também tinha que caber os animais. Deus falou assim para Noé pegar um par de cada espécie. Ou seja, tipo, um macho e uma fêmea de gato, um macho e uma fêmea de cachorro, entendeu? Assim. Então, gente, imagina essa bicharada toda dentro de uma arca, né? E a arca tinha que caber todos eles. A arca não podia afundar, não podia entrar, tipo, água na arca e estragar tudo. Não podia, então tinha que ser assim. Era uma coisa bem complicada, era uma coisa bem difícil de fazer. E aí, Deus passou todas as medidas, tudo certinho para que Noé construísse a arca. Aí Noé falou assim: beleza, então, Deus. E aí Noé foi construir a arca. Por quê? Porque Noé era o quê? Ele era obediente, né? E aí, Noé ele também falou assim para as pessoas: gente, Deus tá muito bravo, viu? Deus vai mandar um dilúvio e vai destruir todas as coisas. Então, vocês têm que se arrepender, vocês têm que se consertar. E as pessoas, elas olhavam para Noé e falavam assim: ah, Noé, você tá doido? Para de ser assim. Tá sol, como que Deus vai mandar chuva? Nada a ver esse Noé. Ai, gente, haja coragem, né? Noé, ele tinha que falar isso para as pessoas e ninguém dava ouvido para ele. Todo mundo desmotivando Noé, né? Mas mesmo assim, ele continuava construindo a arca e avisando as pessoas, né? Ele alertava a gente para de fazer coisa errada, mas ninguém tava nem aí porque Noé falava. E aí o tempo foi passando. Mas assim, gente, não foi passando uma semana, um mês, 2 meses, não. Se passaram 120 anos. Imagina, gente, 120 anos construindo uma arca, 120 anos se preparando. É muito tempo, né? Quem aqui não já ia ter desistido de construir essa arca? Não ia pensar assim: ah, já tá passando muito tempo, realmente acho que Deus não vai mandar dilúvio nenhum. Vou parar de fazer isso, vou fazer uma outra coisa, então. Imagina se Noé tivesse feito isso, o que não ia acontecer? Se passaram 120 anos e aí Noé construiu a arca. Olha, tinha que ser assim, bem grande, para caber muita coisa aqui. E como eu falei, os 120 anos se passaram. E aí Deus falou assim: ó, já vou mandar o dilúvio. E aí o Noé pegou a família dele, colocou na arca, pegou os animaizinhos, colocou na arca. E aí Deus que fechou a arca. Deus estava com a chave da arca, sabia? Aí, gente, começou, né? Aquelas barulhinho de chuviscada, né?
E aí as pessoas já começaram, tipo, a ficar olhando assim, o que tá acontecendo, né? E aí, gente, começou aquela tempestade muito forte, começou aquele dilúvio super forte, né? Ai, gente, imagina as pessoas que estavam de fora da arca, né? Imagine o desespero delas, mas assim, não foi falta de aviso não, né? E aí, de fato, Deus mandou o dilúvio e todas as pessoas que estavam de fora da arca morreram. E se passaram 40 dias e 40 noites esse dilúvio. Então, assim, não foi uma chuva forte de um dia, de 2 dias, não. Foram 40 dias e 40 noites desse dilúvio. Então, imagina o estrago que esse dilúvio não fez, né, com as pessoas, com o que tava, tudo que estava fora da arca, né? Mas Noé e a família dele, os animais, estavam, ó, protegidinhos na arca. Enfim, passaram esses 40 dias, essas 40 noites, e o dilúvio em si passou, não tinha mais chuva. Só que assim, esse dilúvio fez um estrago muito grande, né? Então não dava pra simplesmente Noé, acabou o dilúvio, vou sair da arca. Não, né? Ia dar de cara com uma enchente desse tamanho aqui, né? Ia se afogar também. E aí, gente, se passaram mais um ano que Noé e a família dele, juntamente com os animais, tiveram que ficar na arca até as águas baixarem. Então, assim, além de esperar 40 dias, 40 noites, ainda esperaram mais um ano, né? Olha a paciência dele, gente. Olha que coisa mais linda, né? E aí, um ano se passou. E aí, Noé e a família dele, eles puderam sair da arca, né? E aí, eles saíram na arca e a primeira coisa que eles fizeram foram adorar ao Senhor, né? Por Deus ter guardado eles, por Deus ter livrado eles, por Deus ter escolhido eles. Porque, gente, o mundo naquela época era uma maldade. Mas Noé, ele era um homem bom. E Deus, ele viu o coração bom de Noé. Ele viu que no meio de tanta maldade, de tanta guerra, o Noé, ele era um homem bom, né? E aí, Deus escolheu Noé, né, pra entrar na arca. Então, assim, gente, essa história é muito linda, né? E no final de tudo isso, de todo esse dilúvio, né? Tudo que aconteceu, Deus, ele fez uma promessa para que nunca mais houvesse nenhum dilúvio. E aí, Deus fez um arco-íris lindo no céu. Olha que coisa maravilhosa, né, gente? Só que essa história é uma história que praticamente é o que está acontecendo nos dias de hoje, né? O mundo também hoje em dia tá bem perigoso, tá com várias pessoas maldosas, né? Um monte de gente fazendo tudo errado. Só que a gente tem que ser igual Noé, não é? A gente tem que ser obediente, igual Noé era. A gente tem que fazer a diferença. Porque Noé, ele fez a diferença. Ele era diferente das demais pessoas. E Deus, ele viu isso. Deus se agradou disso. Será que a gente está sendo diferente? Ou a gente está sendo igual a todo mundo? Na nossa escola, como é que está o nosso comportamento? Será que a gente está tendo um bom comportamento? Ou está fazendo coisa errada, coisa feia, igual as demais pessoas? Não pode, né? E também a gente sabe que Jesus tá voltando, não é, gente? Jesus tá voltando para buscar todas as pessoas que servem Ele, que obedecem Ele, que adoram Ele, que amam Ele. Ele quer buscar essas pessoas para que essas pessoas fiquem lá no céu com Ele, não fiquem nesse mundo aqui cheio de coisa ruim, não. E aí, será que a gente vai ser como Noé? Que Deus vai chamar a gente?
ou a gente está sendo igual às demais pessoas, hein? Pois é. E uma coisa também muito importante é que a gente tem que fazer a diferença e também tem que falar de Jesus, também tem que falar do amor dele para as pessoas, não é mesmo? Vocês aqui já falaram de Jesus para o seu amiguinho? Já? Para a gente finalizar nossa aulinha, eu queria deixar um versículo no coração de vocês. Que esse versículo está em Marcos, no capítulo 16, no verso 15. E diz assim: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É isso, gente. Vamos ser igual Noé? Vamos pregar o evangelho para todo mundo, para os nossos amigos? Vamos fazer a diferença? Vamos? E ó, não se esqueçam, a gente tem que ser corajoso, né? Para falar a palavra de Deus para os nossos amigos, né? Às vezes eles não querem nem ouvir, só querem fazer coisa errada, mas a gente tem que ter coragem e falar do amor de Deus para eles. A gente tem que ser obediente, né? Vamos obedecer nossos pais, obedecer principalmente a Deus, não é? E vamos ser pacientes também. Beleza, pessoal? Até a próxima. Tchau, tchau!